Não. Então, boa noite, pessoal. Quem veio para a live vai ficar muito feliz no dia de hoje. Nós estamos iniciando as lives das quintas-feiras, às 8 da noite. Porto Alegre Precisa Saber. E não poderia ser diferente, no primeira live do Porto Alegre Precisa Saber, nós conversarmos no dia de hoje com o nosso prefeito Sebastião Melo. E eu vou fazer aqui o currículo do Melo, que me mandaram, é enorme, viu, Melo? Mas eu fazer... Reduz. Vou reduzir aqui, porque senão nós vamos passar a live toda falando e eu não tenho esse compromisso. É daqui a 40 minutos e eu tenho que te largar. Já agradecendo a tua presença aí. Então, Sebastião de Araújo Melo nasceu em Goiás, Piracanjuba. Eu nem sei onde fica isso, mas foi lá, né? Sul do Goiás. Nossa, sul do Goiás. Tem 62 anos, é casado com Valéria Leopoldina e tem 2 filhos. O Pablo, meu colega, né, vereador, e o João Arthur. Até os 15 anos, Melo trabalhou no campo como lavrador. Mudou-se para Porto Alegre em 78. E para poder concluir e custear os estudos do 2º grau no Colégio Marechal Floriano, trabalhou em uma lancheria no centro da cidade. Também tenho orgulho de dizer que foi carregador de caixotes na Ceasa. Cursou Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na nossa Unicinos, durante todo o turno da noite. E durante o dia, trabalhava como balconista numa loja de materiais de construção. Formou-se em Direito em 88, sendo orador da turma. Formado, passou a trabalhar na profissão de advogado. Em seguida, passou a exercer o cargo de conselheiro estadual da OAB, subseção do Rio Grande do Sul. Foi secretário, conselheiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Em 2000, elegeu-se pela primeira vez vereador de Porto Alegre, reelegendo-se em 2004, também em 2008. Na Câmara, destacou-se pela defesa das causas coletivas. Foi vereador de poucos projetos, porque ainda acredita que uma das principais atribuições do Poder Legislativo é o trabalho de fiscalizar. É autor da lei da retirada da gradativa das carroças das ruas de Porto Alegre num prazo de até 10 anos, através da transposição desses trabalhadores para as outras atividades produtivas. Presidiu a Câmara de Vereadores em 2007 e 2008. Em 2012, foi eleito vice-prefeito de Porto Alegre. Em 2018, elegeu-se a deputado estadual. Em 2020, elegeu-se prefeito da capital de todos os gaúchos, com 370.550 votos. E esse é o nosso grande prefeito, querido, Sebastião Melo, que hoje nós temos o prazer de estar recebendo na nossa live. Muito obrigada pela tua disponibilidade, viu, Melo? Nádia, cumprimentos a ti, a tua equipe. Eu acho que esse papo reto que os políticos precisam ter, né, com a população. Eu mesmo aqui, todas as sextas-feiras, a partir das 11 horas, nós temos o Vozes da Cidade, e sempre com tema, né, evidente que tem repetido muitas vezes a questão do Covid. Amanhã nós vamos tratar de desenvolvimento econômico, vamos tratar de assistência social. Então, cumprimentos, e quero aqui, de forma mais singela, aquilo que nós chamamos do mar aberto, conversar sobre os desafios da nossa cidade, sobre o que nós, nesses 90 dias, não se mede um governo por 100 dias, por 90 dias, mas quais são as iniciativas que já estão brotando, que já se percebe urbanisticamente o que está acontecendo, o que tem pela frente. Quer dizer, então, eu quero aqui ser sabatinado aí, conversado, perguntado, para que seja um papo agradável. Mas parabéns. E fico muito honrado de estar aqui inaugurando, né, esse canal aí que veio para ficar, não? Coisa boa. Mas a pergunta primeira é exatamente essa, né, Melo? Essa avaliação dos teus primeiros 100 dias como prefeito de Porto Alegre. Nos conta um pouquinho aí das maiores dificuldades, quais são os desafios, o que tu já fizeste com o teu grupo aí de secretários muito bem escolhidos. 100 dias, uma avaliação para nós. Nádia, e os nossos internautas, a primeira é dizer o seguinte, que o momento mais feliz de um político é entre a eleição e a posse, né? Porque aí só tem aplauso, né? Depois que tu toma posse, você sabe como é que é, a cobrança vem no minuto seguinte. Nós tivemos uma transição muito curta no meio de uma
uma pandemia enorme, final de ano, Natal, então, olha, foi 15 dias de transição. Então, tu tinha que montar um governo e tinha que trocar a roda com o carro andando, não é? Acho que a primeira questão, assim, nós tínhamos que definir ali a questão da saúde. Acho que fomos felizes em escolher o Mauro. Mauro é um quadraço aí, né, preparadíssimo, acho que tem tocado bem a saúde. Porto Alegre hoje desponta entre as capitais brasileiras com um número de vacinação expressivo, porque pela lei nacional de imunização, né, pelo programa, só pode ser vacinado brasileiros acima de 18 anos, Nádia. Então, significa que Porto Alegre tem vacináveis 1.100.000 pessoas. E desse 1.100.000 pessoas, nós já estamos na casa de um terço, 330, 340 mil, de primeira dose. O que nós temos de problema da segunda dose? Nós temos 12 mil pessoas que já passaram de 60 dias e não compareceram para a segunda dose. Inclusive, eu estou aguardando aí uma manifestação do Comitê Estadual com os municípios, provocamos também o Ministério da Saúde para saber qual é o tempo que nós vamos guardar essa segunda dose, né? Porque elas não podem ficar guardadas de eterno. Mas também tem mais ali, né, mais 10 mil, que são aqueles que passaram dos 28 dias. Então, eu quero aproveitar aqui, com certeza, muitos que podem estar nos assistindo, pode ter interferência com familiar, com amigos, olha, é importante ir lá. Então, porque a segunda dose é que vai te dar essa condição de imunização. Então, acho que a vacina vai bem. Acho que nós também respondemos rapidamente quando recrudesceu a questão da Covid, com os leitos de retaguarda, com os leitos de UTIs, com mais testagem, abrindo unidades básicas noturnas, abrindo no final de semana. E tudo isso, Nádia, nós fizemos para também, a saúde, para mim, ela tem um conceito mais amplo, que é a saúde também social das pessoas, porque quando uma pessoa não tem saúde mental resolvida, quando a pessoa tem problemas sociais, é a pessoa, né, que um prefeito precisa também tomar decisões olhando para isso. Então, tudo isso nós sempre fizemos, né, para poder fazer com que a cidade funcionasse, né? Então, esse processo de cogestão, ele foi interrompido no meio do caminho, depois ele voltou precariamente, hoje mesmo, e aqui eu quero aproveitar para poder conversar um pouco sobre isso, nós passamos desde as 9 horas até o meio-dia conversando com o governador, comitê de crise, e eu levei para ele, em nome de Porto Alegre, em nome da grande Porto Alegre, entendendo que nós temos suficientemente hoje dados sólidos para poder vir para a bandeira vermelha. E o primeiro ganho, Nádia e telespectadores conosco aqui, que teríamos da bandeira vermelha, é de reabrir as nossas escolas. Não há justificativa para ter escolas fechadas, né? Porque tem pessoas que gostam de falar do mundo oficial. Eu sou um prefeito que eu gosto de falar da vida real. A vida real é assim, ó, quem hoje tem filhos pequenos e tem condições financeiras, estão pagando pessoas para cuidar dos seus filhos. Então, aquela creche que tem alvará, aquela creche que tem o atestado da vigilância sanitária, está fechado. Mas menos de uma quadra dela tem pessoas cuidando de 4, 5, 6 crianças no seu apartamento, para que os pais possam trabalhar. Mas e aqueles pais que são milhares que não têm dinheiro para pagar, Nádia? Esses, as nossas creches comunitárias, que são 209, poderiam estar acolhendo essas crianças com boa comida, né, com uma boa convivência, e não podem. Por quê? Porque há uma determinação judicial dizendo não pode abrir escola. Nos países, até os países que fizeram lockdown, todos eles excepcionalizaram a questão da educação para dizer, não, aqui é um local seguro. Então, a bandeira vermelha, ela viria para onde? Permitiriam que as escolas funcionassem. Então, isso era o primeiro questão importante. Mas não é só isso. A questão dos bares e restaurantes é um setor importante da nossa cidade. Não tem justificativa para você fechar os bares e restaurantes às 15 horas de sábado e domingo. Eu hoje dei um exemplo, governador, porque eu gosto de dar exemplos, porque exemplo o povo compreende. Ontem, nós cumprimos agendas, né, até tarde, tu estava nas nossas reuniões lá na IPTC, e quando eu fiquei atendendo ainda, fiquei lá na IPTC, fiquei gravando vídeo, bom, a história já era quase 3 horas, aí eu disse para o motorista, vamos parar num lugar para comer? Aí o motorista, não, Melo, não faz isso porque já é 3 horas, tu não pode entrar. Então, quer dizer, é um negócio extremamente... Então não tem lógica isso.
Esses dias eu fui lá na Bom Jesus, visitar um posto de saúde, e, bom, bem do lado lá do Centro Cultural da Bonja, né? Cheguei lá, o pessoal, a gurizada me reconheceu, prefeito, tal, tá todo mundo jogando bola no meio da rua. E eu olho para trás, o portão fechado do centro. Tem uma quadra aberta, maravilhosa, arejada, maravilhosa. E as crianças jogando bola na rua, e aquele equipamento não recebendo as pessoas para fazer esporte. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica permitir que as quadras esportivas não reabram com todos os seus cuidados. Não tem justificativa para que os cursos livres para as pessoas que estão desesperadas para se qualificar profissionalmente não funcionem. Não é possível. Quer dizer, então, um prefeito, um governador, um presidente, quando ele decide, ele tem que olhar a floresta. Né? Ele tem que olhar a floresta. Então, a nossa exposição de 100 dias na pandemia, ela tem sido essa, de ter um equilíbrio enorme, de defender, sim, a vida, defender a vacina, ampliar a testagem, mas, ao mesmo tempo, nós mantemos as atividades econômicas funcionando. Por quê? Porque não é defender o empresário. Eu defendo o empresário, sim, porque eu sou do empreendedorismo, mas o que eu defendo, acima de tudo, é os que mais precisam, porque quando fecha uma empresa, quem paga a conta é o empregado que vai ser desempregado e é uma família que vai ter menos renda. Então, acho que nós estamos cuidando da pandemia com esse olhar. Bom, por outro lado, Nádia, tem algumas coisas, né? Nós vamos regulamentar segunda-feira, portanto, a Lei da Liberdade Econômica, que, aliás, é do nosso querido vice-prefeito Ricardo Gomes e mais o Pablo e vocês, todos os outros vereadores que são subscritores dessa lei. Esta lei, o que ela traduz, né? Porque lei por si só, né, tem demais, mas essa lei, ela facilita a vida de quem quer empreender. Ela acaba com carimbos, ela acaba com papéis, ela encurta tempo, ela licencia mais rápido, ela bota prazo contra o poder público. Então, aqui vem uma coisa importante para a cidade. Bom, então, do ponto de vista econômico, nós temos o microcrédito que está com vocês aí para ser votado, nós temos o Refis que está aí com vocês para ser votado na Câmara de Vereadores. Isso vai permitir nós darmos um desconto de até 90% nos impostos, nas taxas que estão atrasadas aqui na cidade. Isso é muito importante, então espero que a Câmara enfrente rapidamente isso. E do ponto de vista social, acho que o microcrédito é um passo muito importante de dar oportunidade de renda para quem não tem renda, não é? E eu queria fechar esse primeiro bloco dizendo o seguinte: uma atenção muito especial ao centro de Porto Alegre. Já se percebe aqui algumas mudanças importantes, começando pela Fonte Talaveira, que a cada dia de manhã eu olho como é que está a obra. Mercado público, devemos abri-lo, segundo turno, o segundo piso até o final do ano. Isso é bem encaminhado. E cá para nós, né, a zeladoria, já se percebe uma melhoria no asfalto, né? Quem está andando pela cidade vê mais buracos tapados. Nós fizemos um novo contrato, desestatizamos, entregamos para uma empresa privada fazer isso, que tem expertise. Então, isso já se percebe. E a limpeza da cidade também se percebe, porque eu chamei os fornecedores e fui claro com eles. Quem presta serviço para Porto Alegre tem que prestar um bom serviço, senão não vou pagar a fatura. Então, já se percebe resultado. Então, eu acho que a gente está, claro, transporte coletivo com dificuldades, moradores em situação de rua. Bom, aí nós podemos escorrer aqui dramas enormes da cidade, mas eu penso, Nádia, que nós, e tu, e quanto tantos outros fizeram parte desse projeto, eu penso que nós estamos dando uma resposta exatamente aquilo que nós nos comprometemos na eleição, nós estamos traduzindo na prática do dia a dia como gestor, não? Nós temos várias pessoas nos acompanhando aqui nessa live, Melo, e muitas te parabenizando, porque pela tua coerência, desde a época da campanha, das propostas de campanha, com a execução agora enquanto prefeito. Isso é uma coisa que a gente sente muita saudade, muita carência, essa é a melhor palavra, falando da prática com a teoria, né? Muitos políticos, a gente sabe, que falam uma coisa e vão fazer outra. E as pessoas que estão nos acompanhando estão aqui te parabenizando, porque teu discurso e a tua ação estão sempre andando de mãos dadas e são reais. Tu falasse da vacinação em Porto Alegre, ela é referência, por óbvio, em várias capitais do estado, do país, aliás, né, capitais do país, aprendendo com Porto Alegre como se faz para vacinar muitas pessoas, e isso nos deixa muito felizes. Mas
Como tu mesmo falaste, a pandemia veio também para atrapalhar um pouco, principalmente as finanças municipais, né? Elas acabam sendo impactadas. O que tu imagina fazer para desenvolver a tua cidade, né? Para que, passada a pandemia ou amenizado esse período, como é que nós vamos fazer para tornar Porto Alegre maior? Através do turismo, através do trabalho, do empreendedorismo? Sim. Qual a forma que tu entende que temos que fazer para Porto Alegre crescer depois da pandemia? Porque ela teve realmente um retrocesso, né? Como tu falaste, perda de emprego, empresas falindo, fechadas, a gente passa no centro, na Zenha, na CIS Brasil, vê só lojas com vende-se, aluga-se. O que fazer, prefeito? E aí? Pois tu sabe que amanhã, nós, a partir das 16 horas, vamos abrir um debate chamado Dores e Aprendizado da Pandemia. Todo e qualquer gestor do mundo inteiro, Nádia, não tem o direito de tomar decisões sem levar em conta o que está sendo a pandemia. Por quê? As cidades que transportavam X passageiros não transportarão mais, porque muitas pessoas não vão mais fazer ensino presencial. Muitos funcionários públicos e privados também vão trabalhar em casa, portanto, vão usar menos o transporte coletivo. A telemedicina veio para ficar, ela já era uma realidade. Então, nós precisamos preparar, não é, um conjunto de ações, mas que para mim salta aos olhos. Não é? Essa questão da facilitação de empreender na cidade, ela ajuda o desenvolvimento, porque tu não tem proteção social se tu não tiver desenvolvimento. Né? Então, você tem que dar segurança para o empreendedor, você tem que licenciar rápido, você tem que acabar com essa carimbada toda. Então, você sinaliza para o empreendedor, olha, que vale a pena investir nessa cidade. Segundo, tu tem que ter sistema de compensações dos empreendedores que você não mate o empreendedor, né? Porque às vezes, em determinados momentos, a prefeitura pedia tanto para os empresários que espantava os empresários. Você tem que ter contrapartida? Tem que ter mitigações? Tem que ter, mas tem que ter uma calibragem nisso, né? Senão tu espanta o empreendedor, não é? Porque o capital não tem pátria. Mas também eu penso que uma cidade, para dar um passo adiante, ela tem que ter inovações. E a inovação, ela tem que ser para dentro e para fora, porque às vezes a gente fala inovação só para fora, e às vezes a prefeitura está na época da enxada ainda, não? Então nós precisamos de ter inovação para dentro e para fora. E eu penso que um bom passo nós vamos enfrentar a semana que vem na Câmara de Vereadores. Nós estamos pedindo autorização a vocês, vereadores, para quebrar o monopólio da Procempa do que diz respeito às contratações tecnológicas que a prefeitura possa fazer. Vamos imaginar, a prefeitura quer criar um tipo de aplicativo aqui para uma determinada solução, seja para marcar consulta, seja para ter um prontuário eletrônico, seja para aperfeiçoar a nota fiscal. Ele vai abrir um processo de concorrência onde a Procempa vai concorrer em pé de igualdade com qualquer outra empresa que te apresente uma boa solução. Se a Procempa te apresentar uma boa solução com um preço compatível, é com ela que nós vamos contratar, nós não vamos contratar com outro. Agora, se ela não te apresentar essa solução, nós vamos buscar no mercado para poder resolver, porque os governos que não apostarem em inovação e ter mais gestão na palma da mão são governos que não vão entregar bons resultados. Então, inovação e economia criativa. Olha, qual é a cidade que tem um parque tecnológico como a Tecnopuc? Olha, vamos zapear pelo Brasil que você... Recife, talvez tu vai encontrar aí, São Paulo, mas aí tu já começa a ter dificuldade nas outras capitais. Qual é a cidade que tem uma URGS, né, com o tamanho, né, tecnológico da URGS? Qual é a cidade que é ladeada pelo Tecnocinos, que é um dos maiores parques da grande Porto Alegre? Qual é a cidade que tem hoje dezenas de iniciativas de startups espalhadas pela cidade? Nós mesmos agora vamos transferir a Secretaria de Desenvolvimento lá para o Instituto Caldeira. O que é o Instituto Caldeira? Lá em 1920 nasceu as fábricas da Renner. Aquelas fábricas que tinham milhares de operários, tecelagem. Bom, ali tem 22 mil metros quadrados no coração do 4º distrito. O que o PIB do Rio Grande do Sul fez? Pegou aquela área
e transformou numa área que é somente inovação. E todas as grandes empresas do Rio Grande do Sul hoje estão instaladas lá dentro. Sabe por quê? Porque elas sabem que se o Banrisul não estiver lá, se o Itaú não estiver lá, se todas as empresas gaúchas não estiver lá, elas não vão disputar o mercado. Então, nós estamos transferindo para lá a Secretaria de Desenvolvimento e até queremos fazer um museuzinho lá, de uma salinha para dizer, aqui foi-se um tempo que usou papel, aqui foi-se um tempo que usou carimbo. Quer dizer, então, nós temos a firme convicção. Bom, então, uma cidade se desenvolve potencializando o que ela tem. Nós sempre fomos bons em saúde, viu, Nádia? A Santa Casa é uma instituição que tem 217 anos. A PUC, o Grupo Conceição, o Hospital Clínicas, nós somos um hub de saúde da melhor qualidade. Então, quando você quer desenvolver uma cidade, primeiro tu tem que potencializar as suas potências. Você não tem que inventar a roda. Então, esse aprendizado, né, por exemplo, das dores, né, e aprendizado do nossa saúde, todo esse equipamento que acabou sendo comprado, esses equipamentos, eles têm que fazer parte da vida da cidade, e isso você vai ter uma saúde melhor. Vai ser um legado, né? É um legado, né, Melo? Que vai ficar. Vai deixar um legado aí, porque logo, logo nós vamos ter inverno novamente, e todos os anos a gente viu os leitos de UTI lotados, a gente via pessoas esperando na fila, no corredor, para ser atendido, e não tinha pandemia. Com a pandemia, né, é óbvio que deu uma crescida, mas eu tenho certeza que tu vai deixar legados aí, inclusive com esse trabalho maravilhoso que tu tens feito junto ao Exército Brasileiro, trazendo também o Exército para ajudar na questão da saúde. Eu tenho várias perguntas aqui que o pessoal está mandando, mas aliás, eu recebi a medalha do Exército, sou muito grato pela parceria do Exército em todas as áreas, mas especialmente na questão do Covid. Olha, foram parceiros e têm sido parceiros de primeira hora. E tu sabe que dos telefonemas, das mensagens de WhatsApp que recebo sobre os nossos drive-thrus, a primeira coisa que as pessoas falam, que maravilha que o Exército está nos recebendo, que coisa organizada, como é querido o nosso Exército Brasileiro, que, aliás, dia 19 foi dia do Exército Brasileiro, né? Então, obrigado aí, comandante Stamp, e todo o time aí pela parceria, né? Eu agora sou medalhado pelo Exército, né? Coisa boa. Tem várias perguntas dos nossos internautas, mas achei uma do Tiago Souza, muito interessante, é uma pauta que tu tem falado bastante. Qual a alternativa mais viável para a Carris? Questão do nosso transporte, né? Sim. Tiago, muito obrigado pela pergunta. A Carris tem 149 anos, é uma empresa pública e que transporta em torno de 23% dos passageiros de Porto Alegre. Ontem nós participamos de mais um debate sobre a Carris e eu quero dar alguns dados aqui importantes. A primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte: é papel de uma prefeitura ter uma estatal de ônibus? Eu entendo que não. Então, essa é a primeira questão que eu acho que a prefeitura tem que botar a mão na massa em várias coisas, mas isso tem que ser da iniciativa privada, né? Ela é uma empresa cara, ela custa 21% a mais de que qualquer consórcio privado, e se tu pegar todos os aportes que nós fizemos a Carris nos últimos 10 anos, atualizado pelo IGPM, vai dar em torno de R$500 bilhão. Olha, R$500 bilhão é dinheiro para valer. Então, e hoje, na segunda-feira, por exemplo, nós temos que repassar 6 milhões para a Carris. 6 milhões é 1/3 de que vai custar todo o tapa-buraco do ano inteiro de 2021. Então, a pergunta é, o cidadão está preocupado se a empresa é pública ou privada, ele está preocupado com a qualidade do serviço. Eu não tenho dúvida que o cidadão está preocupado com a qualidade do serviço e com a passagem não ser muito cara. Então, nós estamos finalizando um estudo que veio de uma consultoria, ontem passamos a manhã toda debatendo sobre isso, e nos próximos 30 dias, após fazer todos os arredondamentos aqui, nós estaremos mandando para a Câmara de Vereadores um pedido de autorização para vender a Carris.
ou para... Alienação é a palavra correta, significa vender ou significa liquidar, né? As duas coisas. Então, é o que nós vamos fazer, mas o nosso olhar sempre vai ser o seguinte: vender a Carris tem que ser para melhorar o sistema, né? Esse é o fito, né? Diminuir ou não aumentar a passagem, não vou nem diminuir, porque toda vez que você aumenta a passagem, ela tem é um pouco mais alta, porque o custo da Carris eleva o custo da passagem para cima. E talvez aqui esteja uma das razões que a capital brasileira, se não é a primeira, hoje é a segunda passagem mais cara do Brasil de ônibus. Então, mesmo que nós não tenhamos reajustado as tarifas em 2020 e 2021, coisa que vai acontecer agora no final de abril. Então veja o seguinte, esse é um debate necessário, meu amigo, e estamos à disposição aqui para poder aprofundá-lo, não é? Não, e vem bem ao encontro do que o Rafael Borba e a Cássia estavam pedindo, uma atenção melhor nas estradas do caminho do meio, na pavimentação das ruas, dar um tapa-buraco aí para que fique melhor. Ou seja, é dinheiro que estará sendo economizado e colocado em o que a população, né, 1,5 milhão de porto-alegrenses estão pedindo. Mas, Melo, uma outra pergunta aqui, que eu tenho certeza que é o teu xodó, a revitalização do centro histórico. É uma reivindicação antiga dos porto-alegrenses, é o nosso cartão postal, o turismo se locupleta com o nosso centro histórico. Vai acontecer ou não vai? Vamos lá. Não, já está acontecendo. Começando pela Fonte Talaveira. A Fonte Talaveira, aquele chafariz bonito na frente da prefeitura, nós fizemos um chamamento público e o Zapa e a Melnick estão aí comigo. Então, se tu vai ali hoje, as pedras portuguesas já estão colocadas, as lajes estão sendo trocadas, vai ter flores, vai ter água. Então, a casa número 1 de Porto Alegre é a Prefeitura de Porto Alegre. Então, aquilo que eu chamo de mudanças aculturais. Não pode mudar tudo, mas tu sinaliza para a cidade algumas mudanças que tornam-se cartão de visita. O que nós estamos fazendo no centro, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos mandar para a Câmara de Vereadores, também num tempo muito rápido, uma mudança no plano diretor do centro. O que é o plano diretor de uma cidade? É a lei mais importante, é aquela lei que diz o seguinte: o que se pode ser feito numa região. Hoje, o centro de Porto Alegre hoje não é atrativo para o investidor. Eu vou pegar o edifício Esqueletão, que é aquele da esquina da Marechal Floriano com a Praça 15. Aquele prédio, para vocês saberem, todo mundo sabe do que eu estou falando, né, que fica ali perto do chalé da Praça 15, ele foi concebido em 1957, eu não tinha nascido ainda. E de lá para cá passaram, olha, todo esse tempo, e o edifício está ali caindo aos pedaços. Então nós contratamos um laudo com a URGS, está quase pronto, para saber se a gente pode derrubar ou se o esqueleto pode ser mantido, né? Bom, nós vamos fazer uma mudança, se os vereadores assim entenderem, de que quem vem adquirir aquele tipo de terreno, né, partindo do terreno, ele possa construir com a mesma altura. Porque a lei de hoje não permitiria a quem viesse a comprar aquele terreno fazer a mesma altura. E com isso você não tenha atratividade. Então nós vamos fazer isso em relação ao Esqueletão e outros. Então vai ter. E a contrapartida para o investidor é ele fazer uma fachada bonita, ele fazer uma calçada interessante, é ele fazer melhorias urbanas no centro da cidade. Então, esse é um atrativo. O segundo, nós vamos vender muitos imóveis e os dinheiros desses imóveis nós vamos também guardar para revitalizar o centro, né? Então, esse é uma outra questão. Ontem nós lançamos um edital sobre o Muro da Mauá para poder embelezar o muro. Eu, no fundo, defendo que o Muro da Mauá seja retirado. Talvez vamos olhar para o Rio. Eu penso que o mundo que consegue fazer aeroporto dentro do mar, o mundo que consegue ir à Lua rapidamente, é um mundo que tem tecnologia para tudo, é um mundo que tem tecnologia, em caso de uma enchente, você disparar uma placa ali mecânica para dizer, olha, segura a enchente. O governador, quero cumprimentar ele, que parece que mudou de ideia. Eu vi agora um discurso dele semana passada, até então ele estava muito resistente com essa ideia,
E que bom que ele veio para esse debate, porque eu acho que ele é absolutamente necessário. Mas enquanto não se derruba o muro, nós estamos fazendo um chamamento público para ver se a gente vai fazer uma grafitagem ou fazer também um ajardinamento ali. Então, essa é mais uma mudança importante. Bom, perto do centro, em agosto, nós vamos entregar ali o trecho 3 da Orla, que vai também dar um upgrade enorme naquela região. Assinamos aqui, faz um mês, a questão que envolve a revitalização do Parque da Harmonia. É um outro empreendimento da parceria privada que vai tornar aquele local muito aprazível, inclusive com um parque temático ali naquela região também. Então, essa zona aqui, bom, vai ter boas mudanças. O mercado público, como eu disse, está a caminho para uma melhoria. A empresa Souvenir está bem encantada para, quem sabe, doar as tintas para nós, para fazer a pintura do mercado. Então, assim, eu sou um prefeito pedinte, né? Nós vamos pedindo. Não? Então, tem iniciativas interessantes que estão lá. Tivemos uma reunião aqui também com os representantes do governo federal, e nós estamos inventariando todos os imóveis públicos federais aqui em Porto Alegre, e tem uma lei federal que permite hoje que as empresas privadas possam fazer oferta a esses imóveis, permuta com o município, porque só aqui no Mário 5 Paus, que é esse edifício aqui ao lado da prefeitura, tem 15, 16 andares, só tem 2 ocupados. Então, iniciativas pontuais e coletivas, Nádia, e o quadrilátero central, que é a reformação da Rua da Praia. Esse é um projeto que, quando eu era vice-prefeito, ele foi concebido, quando o Fortunato era o prefeito, nós buscamos financiamento para poder fazer a usina do gasômetro, que está em andamento, o trecho 1 e o trecho 3 da Orla, e o quadrilátero central, e vai sobrar desse recurso um valor ainda, que é um empréstimo em dólar, como o dólar subiu muito, está em alta, nós vamos pegar esse valor e vamos botar para poder revitalizar o Otávio Rocha, que é aquela obra de arte maravilhosa, que é o viaduto da Duque de Caxias com a Borda de Medeiros. Então, muitas iniciativas, umas para agora, outras. E no final dos 4 anos, eu posso dizer a você que está nos assistindo, invista em Porto Alegre, no centro, que você não vai perder, você vai ganhar. Essa é a hora. E a pergunta do Geni Antonello, já tu respondesse que a fase 2 da Orla já vai estar a caminho. Mas falando também em recuperação, tenho aqui o pessoal, estamos aqui praticamente com muitas pessoas da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, a ACIR, que também gostaria lá da Restinga ter uma revitalizada. Estamos pensando em alguma coisa para lá, prefeito? Para a nossa Restinga? Na terça-feira ou na segunda, eu ontem conversei com o Rodrigo Lorenzoni, nosso querido secretário de Desenvolvimento, e pedi a ele que fizesse uma visita à Associação Comercial da Restinga e depois fizesse uma vistoria no Parque Industrial. Pedi que ele levasse também o secretário da Habitação junto, porque aquela área, boa parte dela foi ocupada e está consolidada aquela ocupação. Isso me preocupa profundamente, foi uma área destinada para o Distrito Industrial. A Restinga, para se ter uma ideia, que nasceu na década de 70, mais precisamente em 74, se eu pegar a Restinga e a Grande Restinga, eu estou falando de uma população de mais de 100 mil pessoas. Quantas cidades gaúchas têm mais de 100 mil pessoas? Poucas. Então, e ela está distante da cidade. Então, se tu ativar a Restinga do ponto de vista econômico, social, inovação, você faz com que aquelas pessoas não precisam deslocar, porque tu imagina a pessoa que trabalha no centro, ou trabalha em Canoas, ou trabalha na Zona Norte, você imagina a peripécia para vir e voltar todo dia. Então, quanto mais atividade tu tiver naquela região, então, a Restinga não pode ser um dormitório. A Restinga tem que ter vida, tem que ter cidade viva. Então, nós sim, temos muito carinho com a Restinga. Quero dizer que também ainda dentro desse mês, ou no início do mês que vem, estaremos reunidos com os comerciantes da Edgar Pires de Castro, que quer discutir sobre o alargamento daquela avenida, que é uma outra reivindicação que vem de longe, né? Então, nosso querido povo da Restinga, um abraço muito grande, como diz, eu sou da Tinga, e daí? Né? Querido. A Jeane aqui, Arlete, está falando do Arroio Capivara, porque com as chuvas alaga Ipanema, tu moras ali, tu conhece bem, assim como nós temos
já sabemos aí que tu estás fazendo um grande movimento na questão da drenagem da nossa Porto Alegre como um todo. Então, Jeane, está acontecendo, calma aí que o Arroio Capivara aí, o Melo conhece bem, e vamos ter que dar um jeito logo em seguida. Tanta coisa, né, Melo, que, meu Deus, deixa eu dizer, nós temos vai faltar 4 anos, tem que ter mais. Nós temos 27 arroios, 28 arroios, o Capivara é um deles que cruza ali a Tramandaí e chega lá em Ipanema. Tá? O que acontece? Né? O governo anterior fez uma reforma administrativa transferindo o Departamento de Esgoto Pluvial para o DEP. Mas o que aconteceu? Eu acho que não deu as condições para o DEMAI enfrentar essa questão, porque nós não temos contrato hoje de limpeza de arroio, determinei que faça uma licitação. Os arroios precisam ser assoreados, né, desassoreados. Tá? Os arroios precisam, né, mais de que limpeza, precisam de cuidado, e aqui eu queria fazer um apelo à população. Por favor, não bote sujeira nos arroios. Aqui na Ipiranga, e quando as escolas voltarem a funcionar, nas escolas municipais, eu vou orientar a secretária Janaína que uma vez por semana, traga os alunos para mostrar a ecobarreira de como não deve ser feito. São 400 quilos diário, 500 quilos, só do que boia no Arroio Ipiranga, que é o principal arroio da cidade. Então, a drenagem urbana é outro tema desafiador da nossa cidade, não se resolve em 4 anos, mas nós vamos deixar uma drenagem melhor para quem vai nos suceder, e tem que ter um plano diretor de drenagem urbana. As políticas não podem ser sazonais, elas têm que ser permanentes, não? Tem que ter continuidade, né, Melo? Melo, já estamos aqui, 36 minutos, e eu prometi para a tua equipe que em 40 minutos eu te largo. Mas, assim, as pessoas estão aqui pedindo bastante. Última pergunta, antes do nosso pinga-fogo, que eu quero que o pessoal te conheça melhor. A recuperação do 4º distrito é ousado, é necessário, vai ser viável? Esse projeto está sob a liderança do Ricardo, né? E o Ricardo tem feito muitas reuniões. Não dá para revitalizar todo o 4º distrito de uma vez só. Eu acho que tem que pontuar. Eu acho, por exemplo, que o entorno do Instituto Caldeira nós temos que dar uma atenção muito especial, tem dito isso ao Ricardo, e portanto, não basta ter um plano urbanístico, tem que ter um plano econômico que pare de pé. Tá? E nós temos boas potencialidades ali, do polo cervejeiro, gastronômico, o Instituto Caldeira, a Fábrica do Futuro, Vila Flores. Então, nós estamos juntando todas essas peças com o Pacto Alegre, e tenho certeza absoluta que o aeroporto, por exemplo, que está ao lado das saídas de Porto Alegre. Então, o 4º distrito é uma joia. Agora, perdemos o dinheiro da duplicação da voluntária. Isso é uma coisa muito ruim. Tá? Temos o entorno da arena, que é uma coisa não resolvida, que precisa ser resolvida. Nós temos uma 448 que desembocou lá naquele bairro e que não houve nenhum investimento do DENIT ali. Então, agora houve uma sinalização com o Grêmio, mas é uma sinalização, ela não é vida real ainda. Então, agora, tem uma área ali do Transurb muito grande que nós estamos negociando com o Ministério da Economia para talvez tornar aquilo ali um empreendimento grande. Então, tem coisa boa pela frente, tá? Coisa boa. Setor dos eventos aqui te mandando abraço, dizendo que foram os primeiros a fechar, vão ser os últimos a abrir, estão desesperados, mas eu tenho certeza que se fosse por ti, pelo Ricardo Gomes, enfim, estariam aí trabalhando com todos os protocolos necessários. E a gente sabe da boa intenção e da vontade do prefeito de deixar Porto Alegre 24 horas aberto. Estão te mandando um abraço para não esquecer deles, assim como as academias e o pessoal aí das escolas de dança também, porque é saúde. Enfim, pinga fogo para ti agora, Bastião. O pessoal quer te conhecer, não só o prefeito. Agora é saia justa para ti. Eu vou te perguntar uma coisa e responde na hora. Tá? Bem. Tua cor preferida? Branco. Teu hobby? Cozinhar e jogar sinuca. Animal da tua preferência? Cachorro. Comida? Comida de panela e de forno. Olha aí. Livro de cabeceira, que tu diz que esse é o meu livro, que eu gosto muito. Pode ser de infância. Eu tenho vários livros, várias épocas, mas
Um dos mais antigos que sempre tem é Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, que é o Brasil ainda atual, né? Olha aí, ó, dica para leitura, pessoal, viu? Música que tu gosta de cantar. Do Lupicínio Rodrigues. Olha aí, não te arrisca. Só no banho. Personalidade masculina que te inspira. Acho que o Churchill foi uma grande personalidade da humanidade, o Tancredo, o Ulisses são personalidades que me inspiraram, Dom Pedro II, homens que deixaram bons feitos na história da humanidade, não? Coisa boa. Personalidade feminina? Olha, eu penso que nós temos aí muitas iniciativas espalhadas pela humanidade, mas eu ficaria com Angela Merkel. Boa. Uma qualidade que tu tens? Ser verdadeiro, transparente. Boa. Defeito do Sebastião Melo? Muitos. Se o ser humano não tem defeito, não é ser humano, não. Muito bom. O que te entristece? De ver um país com tamanha injustiça social. Acho que nós somos a 8ª economia do mundo e ver tanta gente passando tantas necessidades, eu não consigo dormir direito todo dia com isso, não? O que te alegra, que te deixa feliz? A convivência humana me inspira diariamente, porque eu acho que sou um otimista e acho que todas as dores da pandemia que nos trouxeram vai fazer uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, um olhando para o outro, um cuidando do outro, o vizinho sendo menos egoísta com o outro. Espero muito, né, do nosso mundo pós-pandemia, não? Saudade que o Sebastião Melo tem. Saudade do quê? Bom, eu tenho saudade do meu pai, que foi embora muito cedo, com 64 anos, morreu na fila do SUS. E, portanto, tenho saudade da minha mãe, que ainda está lá em Goiás, falo com ela na medida do possível, visitei ela agora há pouco ainda. E, às vezes, né, eu tenho muita honra de estar no mandato, mas, às vezes, agora, nesses 3 meses, tinha saudade, às vezes, de poder também ter uma vida, às vezes, eu e a Valéria, mais tranquila, assim, em algumas situações. Aí tu vai, queridamente, almoçar num restaurante, às vezes e as pessoas estão desejosas para falar, quer trazer, então... Mas isso é a coisa boa da política. Eu tenho andado por aí, mas por mais que possa ter adversários, sempre sou recebido com carinho, porque tenho tratado a coisa pública com muita dignidade, não? É verdade. Família para ti. Tu já falasse, né, de saudade, mas o que é a família para ti? Olha, a família eu acho que é a célula máter da sociedade. Eu acho que se a família, né, vai bem, e a educação vai bem, o país tem saída. Então, a família é muito importante, a boa convivência familiar com seus filhos, com a minha esposa, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Então, a família digamos assim, o início da boa caminhada terrena, não? Coisa boa. Porto Alegre, Melo. Uma palavra para Porto Alegre. Porto Alegre me adotou e eu adotei Porto Alegre. Vou trabalhar de fio a pavio para devolver em dobro o que essa cidade me deu de oportunidades. Não tem cidade melhor no mundo. Que maravilha, e a gente sabe disso. Tu acorda cedo e dorme tarde. Então, deixa aqui para nós, Melo, uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu quero já de antemão te agradecer imensamente essa tua disponibilidade. A gente sabe que tu és um homem muito repleto de agendas, que tu não deixa de atender nenhuma pessoa. E isso é importante para um prefeito, para um homem público e um político como tu és, que muito nos orgulha. Uma mensagem para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo. Nádia, é uma mensagem de esperança. Eu penso que nós juntos vamos superar todas essas dificuldades, essas perdas. O mundo já passou por muitas pandemias. É a primeira vez que se consegue uma vacina tão rapidamente, né? Antes nunca houve isso. E todas essas dores e aprendizado têm que servir para uma esperança de um mundo melhor. Então, quero deixar aqui o meu carinho a todos, pedir que cada um faça a sua parte,
cuide da nossa cidade, nós somos um condomínio comum, né? A cidade só vai bem se todos fizerem uma parte de bondade para ela. Separe o seu lixo, bote flor na sua floreira na frente da casa, do seu apartamento, arrume a sua calçada e faça, evidentemente, essa cidade elevar a sua alma. Nós vamos juntos superar. Eu acredito muito na capacidade de Porto Alegre, não tenho dúvida de que esta união de esforços, de parcerias hoje solidárias, que seja aquele que adota, seja aquele que chega aqui no gabinete do prefeito, como teve aqui um empresário que me disse: Melo, qual é a maior necessidade? Preciso de 10 cadeiras para o postão da Cruzeiro. É comigo, vou comprar as 10 cadeiras, já está na vida real. Quer dizer, então essas atitudes que são grandiosas na alma de uma sociedade. Então nós temos uma característica, os porto-alegrenses, nós somos muito solidários e, portanto, essa solidariedade nós vamos vencer. E o sopro da vacina, quando eu tomei a vacina aqui do lado esquerdo, me deu um sopro de esperança enorme. É o que eu espero para todos os brasileiros e toda a humanidade, não? Obrigado, muito Nádia. Muito obrigada, Melo. Porto Alegre precisa saber. Hoje foi com Sebastião Melo, prefeito municipal de Porto Alegre. Muito obrigada. Quinta que vem tem mais, pessoal. Obrigado para quem nos acompanhou. Muito obrigado, Melo. Um grande beijo. Saúde e paz, tá? Tamo junto, né?